Olha aí, a notícia que o mercado e, na verdade, muita gente estava esperando finalmente chegou. O Banco Central começou a cortar a taxa Selic. Mas, na prática, o que é que essa decisão significa para o dia a dia, para as finanças? É isso que a gente vai detalhar nesta live. Então, vamos lá. A primeira reação de todo mundo é de alívio, claro, mas a pergunta que fica é: a Selic caiu. E aí? Já dá para sair comemorando? Bom, a resposta é um pouquinho mais complexa do que um simples sim ou não, sabe? Primeiro, vamos ao fato principal. Sim, a boa notícia de fato chegou. Depois de um período bem longo com os juros lá nas alturas, a gente está começando a entrar numa nova fase. É isso mesmo, é oficial. O Copom deu pontapé inicial num novo ciclo de redução da Selic. E isso, claro, sinaliza uma mudança bem importante na direção da política econômica aqui no Brasil. Agora vamos para a parte que talvez seja a mais importante, o ritmo dessa mudança. A palavra-chave aqui, olha, não é velocidade, é cautela. E aqui a gente consegue ver bem essa diferença. De um lado, a expectativa que muita gente tinha de uma solução rápida, um alívio quase que imediato no bolso, mas a realidade é outra. Estamos apenas no começo de um ciclo que vai ser, por definição, gradual. Tá, mas por que tanta cautela? Os motivos são bem claros. Primeiro, porque o próprio Banco Central já deixou avisado que o ciclo de queda vai ser lento. Ponto. Depois, a inflação. Apesar de estar mais controlada, ela ainda é uma preocupação, ainda exige atenção. E para completar, o cenário lá fora continua bem estável. E isso impacta diretamente a nossa economia. E vale a pena a gente olhar um pouquinho mais para esse fator externo, porque ele é fundamental para entender o que está acontecendo aqui dentro do país. É aquela história, né? O que acontece no mundo não fica só lá. Tensões geopolíticas, a alta no preço do petróleo, as dúvidas sobre o crescimento nas grandes economias, tudo isso cria uma pressão que acaba jogando contra a queda da inflação por aqui. E o interessante é ver como uma coisa leva à outra. É quase um efeito dominó. Começa com as tensões globais, que impactam o preço do petróleo. Com o petróleo mais caro, o combustível e o transporte sobem de preço. E com o transporte mais caro, o preço dos alimentos que chegam na prateleira do mercado também aumenta. Percebe como tudo está conectado? E tudo isso nos traz de volta para o principal desafio do Banco Central. É a razão de toda essa cautela que a gente está vendo. Essa frase, que foi tirada do comunicado do próprio comitê, é talvez a mais importante para entender o momento. O trabalho ainda não terminou. Ou seja, a luta contra a inflação continua sendo a prioridade máxima. Então, o ponto crucial é este. Qualquer decisão sobre a Selic, seja para cortar mais ou para manter como está, vai estar sempre ligada ao objetivo principal, que é um só: manter a inflação dentro da meta. Ok, mas vamos traduzir isso tudo por que mais importa: o efeito no bolso das pessoas. Como é que essa queda, mesmo que lenta, afeta as finanças do dia a dia? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? Se a taxa básica caiu, por que os juros do cartão, do financiamento, do cheque especial não caem na mesma hora? A resposta está em alguns pontos. Primeiro, existe um tempo até os bancos repassarem essa redução para suas taxas. Não é automático. Segundo, o risco da economia ainda é visto como alto. E terceiro, sejamos realistas. Mesmo com o corte, a Selic ainda está num patamar bem elevado. Essa tabela resume muito bem o cenário. No curto prazo, o crédito continua caro e a palavra de ordem é cautela. A tendência futura, no entanto, é mais positiva, com uma redução gradual dos juros e um aumento da confiança. E o planejamento? Bom, esse é essencial, agora e, convenhamos, sempre, né? Então, com tudo isso em mente, qual é a melhor forma de agir? Como se posicionar para navegar neste novo momento da economia? Aqui vão 3 passos bem práticos e inteligentes. Primeiro, evitar fazer novas dívidas grandes contando com uma queda rápida dos juros. Segundo, este é um momento perfeito para organizar o orçamento, reduzir despesas. E terceiro, para quem investe, ainda existem boas oportunidades. Como a Selic continua alta, mesmo em queda, as aplicações ligadas a ela ainda oferecem uma boa rentabilidade. E assim a gente chega à mensagem central de toda essa análise. Mais do que tentar adivinhar para onde a Selic vai, o que realmente faz a diferença é focar em tomar as melhores decisões financeiras possíveis hoje, com as informações que a gente tem em mãos. Isso nos leva à reflexão final. A economia brasileira entrou numa nova fase, num novo ciclo. A questão que fica é: as decisões financeiras de cada um estão acompanhando essa mudança? Fica aí o pensamento.